A paz do Senhor, adolescentes, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor também aos nossos queridos professores, aos nossos queridos visitantes, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para nós podermos estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar para darmos início à nossa aula. Pai Santo, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa aula da EBD, Senhor, porque podemos estar aqui juntos, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, para aprender da tua palavra. Ó Pai Santo, trabalha nos nossos corações, nas nossas mentes, que nesse momento, Senhor, possamos nos desprender de todas as coisas, Senhor, que nos preocupam, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que toma os nossos pensamentos para estarmos, Senhor, meu Deus, apreciando a Tua palavra, Senhor, aprendendo mais de Ti, através da ministração dessa aula. Me usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, adolescentes, na nossa nova revista, Adolescente e a Sociedade, né? Essa, a nossa nova revista. E a nossa lição de número 2 tem por título Família, nosso primeiro grupo social. Amém? Espero que vocês já estejam aí com o nosso material de uso, né? Nossa revistinha nova, caneta, um caderno, o nosso devocional e também que vocês não esqueçam da oferta. Amém? Vocês podem estar ofertando pelo Pix, pelo PicPay, usando as ferramentas aí, depósito em conta, na conta da igreja, da maneira como vocês preferirem, ou trazendo aqui à noite também, e entregando na tesouraria, que o Senhor possa abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Amém? O nosso textuário de hoje está na página 754 do nosso devocional, McCheyne, e para quem não tem a nossa Bíblia devocional, é o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. A nossa lição de hoje, adolescentes, vai nos falar acerca da nossa vida em família. O homem é um ser social, adolescentes, que nasce e vive em sociedade. E ao nascer, o homem já é parte de uma família, certo? A primeira vivência do ser humano, adolescentes, acontece em família. E a família é quem dá ao ser humano o seu nome, é quem dá o seu sobrenome, é quem concede a ele o seu biotipo. A família é o primeiro espaço também para a formação psíquica, para a formação moral, para a formação social e espiritual da criança. Que vê Deus primeiramente por intermédio dos pais. É assim com todos nós. Primeiro, nós, enquanto criança, vemos Deus primeiramente por intermédio dos nossos pais. A família é o nosso apoio, adolescentes, é o nosso suporte. A base de todas as outras instituições das quais nós vamos participar no decorrer da nossa vida. A mais antiga das instituições é a família.
A família, adolescentes, ela é muito importante para Deus. Foi Deus quem instituiu a família, porque a família é um projeto do próprio Deus. Amém? A origem da família, adolescentes, ela não se deu, como eu já disse, através de um projeto humano, porque ela se deu através de um projeto divino. A família é um projeto de Deus. E assim, adolescentes, ela continuará sendo, porque o propósito de Deus para as nossas famílias não mudou. O mundo mudou e vem tentando mudar muitas coisas na família, mas o propósito de Deus para a família continua o mesmo, ele não mudou. O nosso tópico 1 aí da nossa revista, Família, Célula Máter da Sociedade. A família, adolescentes, foi criada por Deus e a Bíblia não deixa qualquer dúvida sobre isso. Ao nascer, nós já somos parte de uma família. Ela é a nossa instituição social primária, a célula máter da sociedade. Deus fez e preparou o mundo para receber essa instituição tão especial. Depois, Deus criou o homem e logo após criou a mulher como a companheira do homem. Juntou-os como um casal e os abençoou para que fossem férteis e se multiplicassem sobre a terra. Deus viu que o homem não poderia viver sozinho, adolescentes. A família, então, surgiu da nossa necessidade de nos relacionarmos. Como nós vimos na lição passada, o homem, ele é um ser que vive em grupos, né? O homem é um ser gregário. E ele precisa viver socialmente com outras pessoas para poder sobreviver, adolescentes. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E nesse momento, o pecado contaminou a humanidade. E aí se deu a queda, né, do homem. E pela queda do homem, a família foi afetada, adolescentes, e sofreu sérias consequências. E isso causou separação entre o homem e Deus. A queda do homem explica perfeitamente, adolescentes, a situação atual em que a humanidade se encontra. Depois que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus e tentaram justificar, nós conhecemos a história, né? Eles tentaram justificar os seus erros para Deus. Adão tentando colocar a culpa no próprio Deus e, consequentemente, na mulher. Porque Adão falava, foi a mulher que tu me deste, Senhor. E Eva, por sua vez, jogando a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Esse comportamento, adolescentes, que Adão e Eva tiveram, continua o mesmo nos dias de hoje. Nós sempre tentamos buscar justificativas para os nossos erros. Nós precisamos aprender, adolescentes, que Deus, ele perdoa pecados, ele não perdoa justificativas, amém? Nós somos justificados somente em Cristo Jesus, amém? O pecado causou, então, separação entre o primeiro casal e Deus. E o relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado. Desde então, nós podemos afirmar que não existe mais, nunca mais existiu, uma família que seja perfeita. Nem mesmo, adolescentes, os heróis da fé tiveram uma família perfeita. Um exemplo disso é a família de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai e que sua descendência seria incontável. Vocês se lembram?
incontável como as estrelas do céu. Mas, adolescentes, a mulher de Abraão, ela era estéril. Nós encontramos na palavra promessas para mulheres que enfrentaram essa situação, como Sara, da esterilidade. E o primeiro caso de esterilidade que a gente vê na Bíblia é o caso de Sara. Abraão e Sara, eles já tinham uma idade avançada e Sara era estéril. Ainda assim, Deus prometeu a eles um filho. E Deus dá a Abraão um filho chamado Isaque, por meio da sua mulher estéril e idosa, Sara, cumprindo assim a promessa que ele tinha feito a Abraão. O poder do Senhor, adolescentes, ele é ilimitado. Glória a Deus por isso, amém? Isaque, então, nasce, cresce e casa-se com Rebeca. E Rebeca, como a mãe dele, Sara, também é biologicamente incapaz de gerar filhos. De novo, a mesma situação naquela família. O Senhor havia prometido a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu, como nos diz a palavra em Gênesis 15, versículo 5. Porém, a esposa amada de Isaque era estéril. Parece, adolescentes, assim, que alguma coisa estava errada? Parece a vocês? Só que apesar de alguma coisa parecer que estava errada, Isaque, ele não perdeu a fé. Ele orou. Ele orou ao Senhor e a promessa que o Senhor tinha feito, ela não foi frustrada, porque as promessas de Deus, elas não podem ser frustradas. Então, Deus cumpriu a promessa dele, dando não apenas um filho, mas dois, os gêmeos Esaú e Jacó. O texto bíblico nos diz que já no ventre materno, os dois meninos brigavam. Se nós acompanharmos a leitura lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 22, vai nos dizer isso. Havia uma divisão na família de Isaque já ali no ventre. Só que a divisão, adolescentes, ela traz danos para todo mundo. A família de Isaque era uma família abençoada. Porém, eles tiveram problemas, como todas as famílias. Isaque, ele se afeiçoou mais a Esaú. Esaú gostava de caça. Isaque, ele se afeiçoou mais a esse filho, Esaú. E Rebeca, por sua vez, ela preferia Jacó. A divisão se instalou ali, adolescentes, e trouxe prejuízo para toda aquela família, porque a divisão dentro de uma família causa descontentamento, causa problemas, adolescentes, problemas que podem trazer consequências que vão ser terríveis, consequências difíceis de se conviver com elas. Os projetos de uma família, adolescentes, eles não se realizam na divisão. Os projetos de uma família, eles se realizam quando há união entre seus membros. O Senhor Jesus disse que nenhum reino ou instituição ou família pode ficar de pé quando existe divisão. No livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 17, nós temos essa afirmação de Jesus citada. Nós devemos lutar, adolescentes, para que a nossa família se mantenha unida. Nós devemos orar ao Senhor para que isso aconteça. Amém? Com a ajuda e com o consentimento da mãe, Jacó, então, ele enganou o pai. O filho primogênito herdava, naquela época, muito mais posses do pai do que os demais filhos, além de receber outros privilégios por ser o primogênito. E aproveitando-se da fome de Esaú, Jacó comprou dele o direito à primogenitura. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de cozido, adolescentes, como nós sabemos.
E Isaac, a esse tempo, ele estava idoso e ele havia ficado também cego com a idade. E além de Jacó ter comprado a primogenitura de Esaú por um prato de cozido, ele também ficou com a bênção, porque ele enganou o pai e Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Com a ajuda da mãe, Jacó enganou o pai, fazendo-se passar pelo irmão, e recebeu a bênção que era por direito de Esaú. Quando Esaú se deu conta, adolescentes, do que tinha acontecido, ele ficou com tanta raiva, que ele queria matar Jacó. Aí Rebeca mandou Jacó para longe dali, para bem longe, para a casa dos seus familiares, bem longe dali. E os seus pais não puderam mais ver a Jacó. A família foi dividida. Ali, naquele momento, houve essa divisão para sempre na família de Isaac. E quanto a Esaú, o filho querido de Isaac, ele tornou-se, sabe o que, adolescentes? Ele tornou-se um jovem rebelde. Ele se casou com algumas mulheres que não era do agrado do pai dele, somente para contrariar o pai. Como vocês podem perceber aí, adolescentes, a família do patriarca Isaac, ela passou por situações terríveis, vivenciando muitos conflitos. Várias situações concorreram para destruir as famílias das quais poderia nascer o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele também vai tentar de tudo, adolescentes, de tudo, para que os planos de Deus também não se realizem na sua e na minha família. Mas em Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Ore, adolescentes, pela sua família. Faça sua parte também dentro de casa para que todos vivam bem. Amém? Glória a Deus. Muitas outras coisas ruins, adolescentes, aconteceram ali na família de Isaac, Esaú e Jacó. Nós poderíamos certamente ficar aqui uma aula inteira e até mais que uma aula falando, né, sobre eles. Embora imperfeitos, o Senhor Deus os amava e preservou a família dos patriarcas. Deus também ama você e ama a mim. Ele também deseja cuidar de você, de mim e das nossas famílias. Amém, adolescentes? Portanto, vocês não devem desanimar, adolescentes. Fiquem tranquilos e façam a parte de vocês. Viva o Evangelho verdadeiramente. Seja luz para a família de vocês. Os frutos que vocês produzirem é o que chamará a atenção, adolescentes, da sua família. O Senhor conta com vocês para isso. E o restante do trabalho Deus fará. Amém? Glória a Deus. Tópico 2, aí da nossa revista. Viver e conviver em família. Amém? Nos diz assim, aí na revista, o modelo familiar muda com o passar dos tempos. Nós já tivemos a era da família patriarcal, consanguínea, etc. Entretanto, isso não altera o valor, a importância da família e jamais vai invalidar o objetivo primordial de Deus em relação à vida familiar, o estabelecimento de relacionamento saudáveis. O objetivo primordial de Deus em relação à vida familiar, o estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Atualmente, adolescentes, nós temos visto e vivido um empobrecimento da convivência familiar.
Nós estamos ficando cada vez mais superficiais, cada vez mais distantes uns dos outros. São pais que mal falam com os filhos e que quando falam assim, o diálogo ele é monossilábico, né? É não, é sim, espera. É assim a fala. Filhos que não conversam com os pais, mas passam horas nas redes sociais, não é assim? Conversando com amigos virtuais. Porém, quando esses amigos fazem algo que eles não gostam, o que eles fazem? Basta apertar uma tecla, pronto. Não tenho mais contato, está deletado, não é assim que as coisas acontecem? Como se nós pudéssemos resolver, né, adolescentes, os nossos problemas de relacionamento apenas apertando uma tecla. As pessoas, elas não conversam mais em família. E o relacionamento familiar tem sido comprometido, adolescentes, por essas coisas. A palavra nos diz, no livro de Provérbios, que a morte e a vida estão no poder da língua. Os conflitos nas famílias adolescentes, eles são gerados por uma comunicação ruim. Eles, muitas vezes, são gerados porque a comunicação é desrespeitosa. A comunicação é desrespeitosa e é também deficiente, adolescentes. Nós precisamos aprender a ouvir o outro. Nós precisamos falar também com mais amor. Amém, adolescentes? Precisamos ser generosos. Nós, em família, precisamos perdoar. Nós precisamos ter mais compaixão uns dos outros. Não há família perfeita, adolescentes. Não há família, adolescente, que permaneça saudável, mesmo assim que ela leia a Bíblia todo dia, mesmo que ela ore todo dia, mesmo que seus membros pertençam a alguma igreja, participem de alguma igreja, mas se eles não buscarem tratar um ao outro com a educação, essa família, ela não vai ser saudável, adolescentes. Nós precisamos ter essa convicção. Amém? A convivência diária dentro de um lar, adolescentes, não é algo fácil, né? Nós sabemos que não é, porque nós somos pessoas diferentes uma das outras, e isso é algo salutar. Quem disse que as diferenças são causas de desavença e falta de harmonia dentro de uma casa? Não precisa ser, não é verdade? Quando Deus viu que Adão, ele precisava de uma companhia, ele não criou outro homem como companhia para Adão. Deus criou uma mulher, um ser totalmente diferente no aspecto biológico e psíquico de Adão. O objetivo de Deus era que um completasse o outro, não foi assim? Não existem, adolescentes, famílias perfeitas, assim como não existem pessoas perfeitas. Mas nós, adolescentes, precisamos ter a consciência de que precisamos completar um ao outro. E isso se dá através dessas coisas que a gente falou aqui, que a gente acabou de dizer, né? O perdão, a generosidade, a compaixão, essas coisas precisam estar, nós precisamos ter isso na nossa mente, nós precisamos praticar essa boa convivência, porque ela é imprescindível, adolescentes. Ela é imprescindível para se ter uma família funcional, uma família que seja saudável. Por sermos diferentes, nós temos facilidade de lidar uns com os outros. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Já pararam para pensar nisso? Seria muito pior, não seria? Nós devemos aprender a lidar com os pontos fortes e com os pontos fracos de cada um dos membros da nossa família, porque nós também temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos
fracos com os quais eles também precisam lidar, não é verdade? Glória a Deus. Alguns de vocês aí, adolescente, ou algum de vocês, tem pais que não sejam crentes, pais não crentes? Se você é essa pessoa, se você tem o seu pai ou a sua mãe que não é crente, o que você tem feito, adolescente, para evangelizá-los? O que você tem feito para evangelizar o seu pai e a sua mãe que não são servos do Senhor? É promessa do Senhor, adolescentes, nós sabemos, salvar as nossas famílias, amém? E nós precisamos de muita sabedoria, adolescentes, a fim de que todas as pessoas da nossa casa sejam alcançadas. E elas serão alcançadas por nosso testemunho, adolescentes. Se vocês orarem e fizerem a parte de vocês, em breve vocês poderão dizer: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, adolescentes. Nós precisamos disso, nós precisamos orar, nós precisamos dar um bom testemunho para a nossa família, para que nós possamos alcançar essas almas que são tão especiais para nós, para Cristo, adolescentes. Amém? Façamos então a nossa parte em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia na página 1096. Livro de Efésios, capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Amém? Efésios 6, 1 a 4, página 1096 do nosso devocional. Diz assim a palavra do Senhor: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Sabemos, adolescentes, que não existe família perfeita. Mas se seguirmos esse padrão que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor, no capítulo 6 de Efésios, nós evitaremos, adolescentes, muitos problemas. A obediência, adolescentes, ela é requerida na Bíblia. Nós podemos ver, nós acabamos de ler aqui, em Efésios 6:1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Assim nos diz a palavra, é uma coisa justa. Ela traz muitas consequências boas, glória a Deus, traz prosperidade, longevidade. É o primeiro mandamento com promessa. A obediência, adolescentes, é demonstração de sabedoria. Os filhos devem obedecer aos pais e os pais devem respeitar os filhos, como nos ensinou aqui o versículo de número 4 de Efésios 6. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso é respeito, adolescentes. A disciplina na família, ela é necessária. Um pai que ama, ele corrige o filho. Mas, infelizmente, adolescentes, muitos pais acabam exagerando mesmo nas regras e deixando os filhos ali, assim, desanimados. Tem que haver, deve haver um equilíbrio, adolescentes. As regras e a disciplina, elas devem ser acompanhadas de amor, que tudo suporta e
tudo espera. Não tem como viver bem e deixar de ser feliz. Não tem como não viver bem e deixar de ser feliz em uma família em que o marido ama a esposa, em que a esposa respeita o marido da mesma forma que ela gosta de ser respeitada e onde os filhos obedecem aos pais e são criados segundo os padrões bíblicos. Isso é primordial, adolescentes, para que tenhamos uma sociedade harmoniosa e feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. As famílias, adolescentes, elas sofrem mudanças, mas os princípios de Deus, eles não podem sofrer mudanças. Eles são eternos, eles são imutáveis, eles são inegociáveis. Amém? No livro de Gênesis, nós podemos ver as famílias condenadas à morte pelo pecado. Porém, adolescentes, no livro de Apocalipse, a morte ela é destruída. Glória a Deus. As famílias são resgatadas do pecado pelo sacrifício de Jesus e vão viver para sempre unidas com Deus, o nosso Criador. Glória a Deus. Aleluia. Em um mundo dominado, adolescentes, pelo pecado, só em Jesus Cristo nós podemos ter e manter, adolescentes, uma família saudável. Deus, ele tem orientações. Todas as orientações de que nós precisamos estão aqui na palavra do Senhor. Que nós possamos, então, adolescentes, aprender a praticar a palavra de Deus. Amém? Oremos, adolescentes, constantemente em favor de nossas famílias. Nada nem ninguém pode substituir a presença de Deus na família. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pelos seus ensinamentos. Glória a Deus por essa aula que nós encerramos aqui agora. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Mais uma vez, eu quero agradecer os nossos visitantes. Eu quero desejar a vocês um feliz domingo na presença do Senhor. E agora vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa aula. Ó, Senhor, glórias sejam dadas ao teu santo nome. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelo presente que o Senhor preparou para nós, Senhor, a nossa família, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, fazermos a diferença na nossa família. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, ter um bom testemunho para que as nossas famílias sejam alcançadas para o Senhor, através das nossas vidas, ó Pai. Nos usa, Senhor, como um instrumento, Senhor, para que as nossas famílias sejam ganhas para Cristo. Em nome de Jesus, amém.